Olá, está começando mais um programa Agenda 21 em Ação e esse programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21 Piracicaba realizando o futuro. E na edição de hoje o tema é acessibilidade. Para conversar com a gente sobre esse assunto nós temos aqui Francisco Serignoni e ele é o famoso Chico Pirata. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E temos também aqui a Rosa Moraes, que sempre está com a gente. É isso aí, é um prazer estar aqui novamente para falar da Agenda 21 e principalmente um tema tão relevante que é a acessibilidade, que possibilita a inclusão de inúmeras pessoas aqui no município. E Chico, já aproveitando, vamos conversar, você é um batalhador aí na cidade, bastante conhecido e briga mesmo para valer em relação a essa questão da inclusão. Conta pra gente. Quais são as principais barreiras que você enfrenta, né, e que as pessoas que têm algum tipo de deficiência enfrentam aqui no município? Rosa, eu acredito que a principal barreira que nós aqui encontramos realmente é a acessibilidade. A acessibilidade, evidentemente, entendida no aspecto mais amplo, que envolve tanto as barreiras arquitetônicas, como a comunicação, e o transporte coletivo. Esses três aspectos da acessibilidade, não são só esses, tem mais alguns outros aspectos, mas esses três são os mais marcantes. As nossas calçadas não são preparadas, aqueles locais que têm guias rebaixadas, elas não são bem feitas, há muita dificuldade de se transitar em cadeira de rodas e as pessoas cegas também, porque não há piso, podo tátil. Então nós temos ainda muito que caminhar aqui. É evidente que muitas coisas foram feitas, Rosa. Nesses últimos anos foi feito um programa grande de rebaixamento de guias, mas o rebaixamento foi feito de acordo com a programação feita pelos planejadores, não foram consultadas as pessoas que utilizam. Por exemplo, nós do Conselho Municipal, eu sou coordenador do Conselho Municipal, nunca fomos ouvidos para perguntar se estava bom, se não estava bom, se estava adequado ou não. Nós é que montamos uma comissão de fiscalização e estamos fiscalizando. Começamos a fiscalização com os corredores de ônibus que estão sendo implantados. Foi inaugurado o primeiro corredor, agora do Piracicamirim, e nós vamos passar por ele. Nós já fizemos várias considerações, foram acatadas pela empresa que estava executando o serviço. Estamos acompanhando todo o corredor, os vários corredores que estão sendo feitos e também a reforma lá do Vila Sônia. Mas tem muita coisa que, no corredor, pelo menos nós vimos que há acessibilidade nos pontos de ônibus, há uma certa facilidade para chegar nos pontos de ônibus, mas ainda falta muito, principalmente treinamento dos motoristas, porque eles não param para as pessoas com deficiência. Os usuários de cadeira de roda normalmente não param. E por um motivo muito simples. Eles também têm preocupação com a segurança. E o motorista precisa descer do ônibus, ir até o meio do carro para operar o sistema de ascensor, né? Para elevar a pessoa até a plataforma interna do ônibus. Isso ele precisa deixar o ônibus funcionando, ligado, e se algum maluco pega o ônibus e vai embora. Eles também têm preocupação. O nosso sistema não está bem ainda ajustado para que as pessoas possam utilizar. Há alguns avanços. Outro avanço que houve foi lá na Avenida Renato Wagner. Foi feito todo uma readequação da avenida, melhorou muito a avenida, não há dúvida, passeios largos, só que o piso podo tátil não foi feito, só foi feito o piso de alerta e para separar a ciclovia. Não foi feito piso podo tátil para travessia.
E também para as pessoas que têm deficiência visual, caminhar pela beira do rio, né? Não tem o piso direcional, só tem o piso da lerda. Então essas coisas ficam, vamos dizer assim, feitas pela metade. E não é bom. Piracicaba já merece um tratamento melhor. Nós fomos aqui, muitas pessoas com deficiência, nós fizemos aquele trabalho lá do Pira 21, né? O IBGE diz que nós somos 75 mil pessoas com deficiência. Agora, com deficiência grave, ou mais severa, nós somos mais ou menos 12 mil, né, que nós constatamos, os 12 mil. 12 mil pessoas é muita gente, né? É maior que o município de Saltinho, maior que o município de Água de São Pedro. Então, é muita gente aqui em Piracicaba que tem alguma deficiência e merece um tratamento mais adequado. E, Chico, perante todas essas dificuldades e algumas melhorias, o que a gente precisa fazer para melhorar a inclusão? Talvez até uma conscientização da população? Eu acho que isso é o fundamental. Acho que uma das principais barreiras que nós temos é a barreira atitudinal. A acessibilidade atitudinal. É uma das dimensões da acessibilidade, que é aquela barreira do preconceito, da discriminação, né? De chamar o sujeito de manquinho, de aleijadinho, de coxinho. Tem aí vários apelidos que são dados para as pessoas com deficiência. Ceguinho, surdinho, todos os inhos possíveis, né? Para menosprezar as pessoas com deficiência, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, e eliminando essas barreiras atitudinais. E isso se elimina com educação, se elimina com conscientização. Não é um problema cultural, não é alguma coisa pensada já é, vamos dizer assim, já é enraizado. E para superar isso precisa muita conscientização, muita educação. Um outro aspecto é a inclusão escolar da própria pessoa com deficiência. O fato dela participar, uma pessoa com deficiência, participar junto com as outras crianças que não têm deficiência, faz bem para ela, pessoa com deficiência, faz bem para outra criança, que começa a entender a diversidade humana, as dificuldades das pessoas, né? E quando são todas colegas, as crianças, não há preconceito. Trato de igual para igual. Muito pelo contrário, trato com muito mais carinho aquelas pessoas que têm mais dificuldade do que as outras. Então, eu acho que a inclusão escolar das pessoas com deficiência e a conscientização da população são dois fatores que poderão melhorar muito a inclusão das pessoas na sociedade. E, Chico, voltando um pouco na questão do transporte, que eu acho que se as pessoas não têm a locomoção adequada, se você inibe o processo de locomoção, você não consegue incluir a pessoa, ela não tem vida na sociedade se ela não tiver a possibilidade de locomoção. Você me contou que existe problema de segurança, que o sistema hoje oferecido, ele acaba com que as pessoas, e isso é uma reclamação que nós ouvimos no diagnóstico da Agenda 21, a maior reclamação era que o motorista não para no ponto. E os passageiros, quando vem um cadeirante no ponto de ônibus, ficam gritando para o motorista para não parar, que eles não têm tempo. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Conta para a gente, assim, você que está a fundo à frente desse problema e enfrenta esse problema no dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a cidade pode fazer para melhorar isso? Então, veja bem, tem alguns sintomas positivos nisso. O pessoal mais jovem tem apoiado os motoristas e, inclusive, ajudado as pessoas com deficiência de cadeira de rodas a tomar o seu local de assento. Meu filho, ele usa muito ônibus, né? E outro dia ele veio com uma notícia, ele falou, pai, uma surpresa. O motorista parou para um cadeirante e o pessoal jovem ajudou o cadeirante a
entrar no ônibus com a ajuda do motorista. O pessoal mais adulto ficaram questionando. Não, vamos embora, estamos perdendo a hora. E os jovens reclamaram, não, ele tem direito. Assim como as outras pessoas têm direito, e esse cadeirante também tem direito. E, de certa forma, pressionaram também o motorista a parar. E o motorista parou e acolheu o cadeirante. Isso é um ponto positivo, se a juventude, se o pessoal mais jovem já começar a ter essa consciência, é evidente que num curto ou um pouco mais longo prazo, haverá uma modificação positiva nesse sentido. Eu acho que a grande modificação que possa existir é a da juventude. Eu acho que eles encampando essa luta pelos direitos das pessoas, todas elas, é o que vai ajudar a inclusão das pessoas com deficiência, e não só as pessoas com deficiência, mas a inclusão daquelas pessoas que têm mobilidade reduzida também, que têm um problema no transporte, né? Não são só os cadeirantes, os cegos, os surdos que têm problema no transporte. As mulheres grávidas também têm problema, os idosos, os obesos. São pessoas que têm dificuldade pela própria idade, pela própria dificuldade de subir degraus. Os degraus dos ônibus em Piracicaba são feitos para atletas, né? E não para pessoas, porque dessa altura não há quem consiga subir. Então, agora, do ponto de vista técnico, tem soluções. Tem outros tipos de soluções que não seja elevador. Tem solução com rampa, tem outros ônibus. Eu acho que a gente precisaria fazer um estudo para ver qual a melhor solução para Piracicaba. Porque a solução que foi adotada, um elevador no meio do ônibus, é para ônibus que tem, no mínimo, cobrador. E os primeiros ônibus em Piracicaba foram comprados quando já não tinha cobrador. Porque o cobrador dele, o motorista fica no lugar dele, o cobrador faz a operação do elevador para a pessoa com deficiência poder subir no ônibus. Agora, sem cobrador, o motorista tem que sair, descer, ele que tem que receber a passagem, ele que tem que fiscalizar a entrada de pessoa no ônibus, ele tem que ajudar o cadeirante. É muita função para um motorista só. Então tem que arrumar uma outra solução. Tem, por exemplo, uma solução que pudesse talvez ajudar, adquirir ônibus com a porta dianteira com o elevador. Fica do lado do motorista. Ele, do lugar dele mesmo, poderia acionar. Não precisaria descer do ônibus. Pode facilitar. Existe isso? Deve existir, porque solução técnica tem para tudo. E Chico, em relação ao centro, a remodelação ajudou? E nos bairros, o que pode ser feito? Olha, se a gente analisar a Rua Governador ali, é lógico que melhorou, né? A Rua Governador e a Praça Central foram feitas remodelações, né? Modificou a forma de estacionamento dos carros na Rua Governador, e nos cruzamentos aquelas rampas adequadas, só que muitas delas têm 2 centímetros, né? Não chega no zero, tem dificuldade para subir e descer. E o piso tátil, para as pessoas cegas, se confunde com o piso comum. Então a pessoa não consegue saber a diferença, onde é que ele está caminhando, daquela outra parte que não é piso tátil. Ele se confunde, ele fica perdido, ele não sabe onde ele consegue andar. A intenção foi boa, a execução não. Da mesma forma como lá na Renato Wagner. A ideia foi boa, por exemplo, fazer as travessias em nível. Porque quem anda não precisa descer e subir. Quem deve descer e subir é quem tem motor. Quem tem motor é o carro, o ônibus, a moto. Ela pode subir e descer uma lombadinha. As pessoas que andam de cadeira de rodas, descer e subir, é sempre pior. Então, lá na Renato Wagner, os cruzamentos são em nível, né? Que é o mais lógico. Foi bem feito. Só que não tem o piso tátil
para as pessoas com deficiência visual. Não consegue atravessar direito, porque o piso tátil só vai até o início e não atravessa, né? Então, aí a pessoa não precisa atravessar a rua. não precisa né? atravessar a rua, fica só de um lado. Meu Deus, é. E era muito comum, aqui já diminuiu muito, Piracicaba tinha rampa de um lado da calçada, se chegar no meio da rua não tinha como subir do outro lado da calçada. Já melhorou, já o pessoal parece que... Isso acontecia na Armando Salles, eu cheguei até a ver uma entrevista sobre isso. Já melhorou, já tem muitos lugares que já fizeram o outro lado. Tinha na Armando Salles, na Dr. Paulo de Moraes, tinha em várias outras avenidas, chegava de um lado, tinha a rampa. Você chegava no meio da avenida e depois não tinha como entrar do outro lado. Ainda tem alguns lugares, mas já reduziu. Tem muito que melhorar, né? Eu acho que tem melhorado, mas temos demorado muito. Acho que nós precisamos aqui, e acho que isso daí é até bom para os bairros, como você perguntou, nós precisamos ter um plano municipal de acessibilidade. Porque não é só rampa, as calçadas nossas são péssimas. E não, aí já não digo nem mais só para cadeirante. Para qualquer pedestre é perigoso. Para qualquer um, até para os atletas pedestres, é perigoso porque são muito ruins as calçadas. As calçadas têm degrau que não tem jeito de cadeira de roda descer, mas também não tem jeito de mulher grávida descer. Tem dessa altura degraus nas calçadas aqui em Piracicaba. Então, as calçadas não são planas, não são bem feitas. E agora, com a nova lei, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é possível a prefeitura investir nas calçadas. Primeiro, a calçada era considerada como do proprietário do terreno, do imóvel. Ele que era responsável. A LBI agora autoriza que o município faça as melhorias necessárias para resolver esse problema da calçada. Bom, esse foi mais um programa Agenda 21 em Ação. Eu queria agradecer a presença do Chico Pirata. Muito obrigado, Chico. Eu que agradeço. Agradecer a presença da Rosa também e agradecer a você que nos acompanhou em mais um programa Agenda 21 em Ação. Para acompanhar esse e outros programas da grade da TV Unimap, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook/TV Unimap e YouTube/TV Unimap. Tchau e até o próximo programa.